Se você está tendo problemas na realização dos seus desenhos, não está ficando com aquele acabamento que você tanto gostaria, ou você não está conseguindo trazer o efeito 3D que você realmente observa naquela referência e não está ficando do jeito que você realmente quer, acompanhe esse vídeo, pois nele eu vou te mostrar uma técnica bem simples que, se você praticar todos os dias de forma correta, como eu vou apresentar nessas aulas, você vai conseguir melhorar a qualidade dos seus trabalhos significativamente. Essa é uma técnica simples, porém que você necessita praticar ali com uma certa frequência, não necessariamente em grande quantidade de tempo, mas que, se você praticar de forma correta, vai conseguir ver a melhora na qualidade e no acabamento dos seus desenhos. Então, para ficar mais fácil, eu vou te mostrar nesse vídeo uma forma simples e prática para você conseguir fazer os seus desenhos aí com melhor acabamento e, lembrando, sempre mantendo a perfeição no resultado final. Se você quer entender passo a passo como funcionam essas técnicas, acompanhe esse vídeo até o final, pois nele eu vou te mostrar tudo passo a passo. Eu dividi esse vídeo em 3 partes, mas não se esqueça, a parte mais importante é essa primeira aula, pois eu vou te mostrar os fundamentos dessa técnica. Assim vai ficar mais fácil para depois você conseguir aplicar as técnicas mais avançadas que vai vir nas aulas posteriores. Então vamos agora na prática entender melhor como vai funcionar essa técnica que vai te melhorar a qualidade aí dos seus desenhos. Para você conseguir melhorar seus trabalhos na realização utilizando o aerógrafo, você vai precisar aprender a dominar a técnica do sombreamento ou também a técnica do degradê. Essas são técnicas um pouco diferentes uma da outra, que envolve algumas quantidades de tintas, e assim você vai conseguir melhorar ali, de acordo com cada camada de aplicação, a qualidade do seu desenho. Para você conseguir fazer seus sombreamentos com um aerógrafo é muito simples, porém existe alguns detalhes muito importantes que você deve se atentar na realização desse sombreamento ou na realização de um degradê para deixar sua pintura uniforme e com acabamento profissional. Mas antes, existem 2 pontos importantes que você deve saber, que são a pressão do compressor, como ele impacta na hora de você realizar o seu sombreamento, e também na escolha do bico do aerógrafo, como a escolha errada pode influenciar no resultado final e como você deve fazer para definir a pressão, e também como você faz para escolher o seu equipamento de acordo com o seu trabalho. É isso que vamos explicar mais detalhadamente agora, para você começar já a entrar nesse assunto, e depois vou te mostrar na prática como você faz a realização desse degradê, também do sombreamento. Assim você vai conseguir entender as diferentes formas de aplicação para conseguir realizar aí os seus desenhos com melhor acabamento e conseguir o resultado final aí a nível profissional. O primeiro ponto que vamos nos aprofundar é sobre a pressão ideal que você deve utilizar para realizar o degradê. É claro que, se você for aí no YouTube pesquisar sobre a pressão ideal para usar no aerógrafo, você não vai encontrar, justamente porque a pressão ela sofre variações que vai ser influenciada de acordo com cada tipo de trabalho. Por exemplo, se você for fazer um desenho pequeno de 10 centímetros, você vai ter que usar uma pressão em específico no seu aerógrafo. E isso acontece também se você for fazer um trabalho muito grande, de 1 metro ou até mesmo de 60 a 80 centímetros. Você vai ter que usar uma outra pressão, justamente para você conseguir tanto fazer uma pintura mais uniforme, com acabamento sem deixar manchas, como também para fazer os detalhes, onde você vai necessitar ali de uma pressão específica, seja ela mais alta ou mais baixa. A pressão geralmente que é mais utilizada para você fazer detalhes fica entre 20 a 30 psi. Isso dizendo num desenho do tamanho de uma folha sulfite, justamente porque ali você vai ter um espaço muito maior, você vai ter uma pressão maior, onde você vai pulverizar a tinta com mais força na superfície e, claro, você vai conseguir o acabamento desejado. Para trabalhos ainda maiores, geralmente pode ser utilizado em alguns casos 40 a 45 psi, porém, se você analisar, os modelos de aerógrafos geralmente têm uma recomendação máxima de pressão de 50 psi, e uma pressão de 40, 45 já é uma pressão muito alta, o que vai impactar aí
significativamente no resultado do seu trabalho. E para você chegar na pressão ideal, é muito importante você analisar alguns pontos: a viscosidade da tinta que você está usando, qual tipo de tinta, se é a base de água ou base de solvente, pois se você utilizar tintas à base de água, elas não são muito diluídas, então a pressão que você vai ter que usar vai ter que ser muito maior do que utilizando uma tinta à base de solvente, onde você consegue ali uma margem de diluição muito maior, devido à pigmentação da tinta ser mais concentrada nas tintas à base de solvente. Então, para você conseguir encontrar a pressão certa, você vai ter que analisar o tipo de tinta, qual o diluente que você está usando e assim fazer alguns testes iniciais para conseguir acertar essa pressão no seu aerógrafo. Depois de acertar a pressão, que é algo que geralmente pode ficar entre 20 a 30 psi, em alguns casos, se você fizer trabalhos grandes, aí sim você pode chegar no máximo ali de 40 psi, mas somente para pinturas, que é o que eu mais recomendo. Se você for fazer um contorno ou detalhes, aí fica entre 20 e 30 psi, já vai ser uma pressão bem aceitável para você utilizar no seu aerógrafo. Então, o próximo ponto que temos que nos atentar, além desse da pressão, é também o modelo de aerógrafo. Existe modelo de aerógrafo de 0.2 mm, de 0.3 mm, de 0.5 mm, e assim você vai conseguir com cada modelo de aerógrafo definir para um tipo de trabalho específico. Geralmente, o modelo de aerógrafo 0.3 mm, ele é o perfeito para você utilizar em diversas ocasiões. É como se fosse um modelo coringa para você conseguir fazer ali tanto detalhes mais minuciosos, como também uma pintura maior em larga escala, sem correr o risco de manchar o seu trabalho. Porém, se você quer uma precisão ainda maior para fazer os detalhes do seu trabalho, aí sim eu recomendo um modelo de 0.2. Ou se você quer fazer uma pintura muito mais rápido na superfície, de acordo com o trabalho que você está fazendo, seja em camiseta ou tênis, independente da superfície, você também pode utilizar um modelo de 0.5, pois o modelo de 0.5 tem uma abertura maior no bico do seu aerógrafo, onde vai fluir muito mais tinta. E fazendo a combinação entre esses dois elementos, que é a pressão do compressor mais o modelo de aerógrafo, você está apto para conseguir fazer o sombreamento nos seus desenhos e também realizar ali o degradê uniforme sem correr o risco de manchar ou deixar falhas na sua pintura, o que pode ser um problema caso você venha fazer um trabalho aí e não está conseguindo deixar ele com um acabamento bem profissional. Agora sim, entendidos os dois pontos entre pressão e modelo de aerógrafo, vamos nos aprofundar agora na prática como você vai fazer o degradê ou o sombreamento nos seus desenhos. Eu vou te mostrar agora as técnicas iniciais que você deve se concentrar para conseguir o resultado profissional nos seus trabalhos. Então, vamos agora na prática. Antes de começar a te mostrar realmente como vai funcionar a técnica de sombreamento e a realização do degradê, quero te mostrar a aplicação da tinta na superfície para você conseguir entender a diferença entre baixa pressão e alta pressão, como a tinta vai se comportar em diferentes pressões. Assim você vai conseguir ter uma percepção visual de como vai funcionar quando você for realizar os seus trabalhos. Assim você vai saber quando usar uma pressão mais baixa, quando usar uma pressão mais alta, para conseguir realizar o efeito desejado que você tanto precisa. Então o primeiro passo que eu vou utilizar aqui vai ser um aerógrafo Stehula BC61, utilizando uma tinta Duco aqui, diluída no ponto certinho. Se você tiver alguma dificuldade em relação à diluição da tinta, eu vou deixar um link aqui na descrição onde eu falo mais sobre esse assunto. Lá você vai ter o passo a passo que eu utilizo para diluir qualquer tinta para usar no aerógrafo. Mas antes, vamos entender aqui sobre a pressão e como ela impacta aí na hora de você fazer a aplicação na superfície. Eu já estou aqui com o aerógrafo e a tinta preparadinha, vou usar agora uma pressão mais baixa. Você pode ver que eu limitei duas pressões aqui, só para você distinguir onde é cada pressão. Então eu já deixei uma pressão ali mínima de 20 psi e aqui você vai ter uma noção, ó. Repara bem no som que o aerógrafo faz quando ele solta a tinta na superfície. Consegue entender? A pressão que eu estou usando é uma pressão muito baixa. Esse chiado, que parece um chiado de televisão, ele representa como se a minha tinta tivesse muito grossa para essa pressão que eu estou aplicando na superfície. Então, quando eu começo a fazer o meu trabalho utilizando essa pressão, você vê que a tinta ela sai com muita dificuldade e acaba criando uns micro
pigmentos ou ficando meio granulado. Se você entende um pouco de fotografia, começa a gerar como se fosse um ruído na imagem. É isso que está ocasionando aqui nessa área dessa pintura. E essa granulação é devido à pressão estar um pouco mais baixo. Agora eu vou ajustar a pressão para uma pressão bem mais alta para você entender como vai funcionar aqui quando eu tiver uma pressão bem mais enfatizada e a mesma diluição na minha tinta. Então, ó, pelo som você já consegue entender que mudou consideravelmente a pressão. Consegue reparar que a quantidade de tinta que eu apliquei já foi bem mais considerável na superfície quando eu tive uma pressão bem mais carregada, bem mais enfatizada. E isso é um ponto que você deve tomar muito cuidado, porque quando eu aplico essa tinta na superfície, devido à pressão estar muito mais alta, eu acabo tendo muito overspray na superfície em volta da onde eu estou pintando. E isso acontece devido ser o aerógrafo ele projetar a tinta em formato cônico, o que gera uma quantidade de overspray que chega realmente na superfície e acaba fixando. Para você reduzir esse overspray, você tem que saber ajustar a pressão de acordo com o tipo de trabalho que você está fazendo. Geralmente, uma pressão entre 20 e 25 psi, você consegue fazer trabalhos bem mais próximos da superfície e conseguir ali um resultado bem legal. Não que uma pressão mais alta não vai possibilitar você conseguir um resultado legal, porém você vai ter a necessidade de dominar melhor o controle do gatilho na superfície para liberar a quantidade de tinta exata de acordo com a distância que você está da superfície. Assim você já vai ter aí o resultado que você tanto busca melhorar nos seus trabalhos, somente fazendo esse ajuste no seu trabalho, na realização da sua pintura ou dos contornos do seu desenho. Se você está gostando da nossa série e quer ter acesso a técnicas mais avançadas de aerografia, preparei um treinamento completo onde eu vou te mostrar sobre os aerógrafos, os compressores, como você faz os seus primeiros desenhos utilizando um processo bem simples e fácil por um preço especial. Se você quiser saber mais sobre como esse treinamento vai funcionar, o que você vai ter acesso e todos os bônus que eu vou te entregar gratuitamente, acesse aqui ó, na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário o link para você obter mais informações. Agora você viu como o impacto da pressão do compressor influencia no resultado dos seus trabalhos na hora de você fazer assombreamento e também o degradê dos seus desenhos, como o modelo de bico do seu aerógrafo ele vai influenciar na hora de você escolher o equipamento certo para o seu tipo de trabalho, assim conseguindo melhorar consideravelmente o seu resultado final. E tudo isso eu te mostrei também como ele acaba influenciando ali na hora de você projetar a tinta na superfície. Mostrei a distância que você deve utilizar de forma correta o seu aerógrafo e esses são os conceitos mais básicos que você deve ter em mente na hora de conseguir fazer o degradê e o sombreamento dos seus desenhos. Esses são pontos importantes que se você não souber como utilizá-los, eles vão impactar significativamente o resultado final do seu trabalho. É por isso que eu gosto de indicar que você coloque ali 10 minutos todas essas técnicas que eu mencionei aqui em prática para você ter uma visão de como isso fica perceptível ali num objeto geométrico ou até mesmo na aplicação na superfície e em linhas aleatórias. Assim você vai ter um resultado para mensurar e conseguir entender como ele vai impactar na hora de você fazer um desenho e deixar ele muito mais atraente. Na próxima aula agora vamos nos aprofundar ainda mais sobre esse assunto de sombreamento e o degradê e te vejo na próxima aula. Para você não perder essa próxima aula, é só se inscrever no botão vermelho aqui embaixo desse vídeo e assim você vai ser notificado assim que a aula for liberada. Nessa aula eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até a nossa próxima aula.